Bom dia a todos. Pô, demais o caso Coca Fanta, cara. Muito bacana. Super inspirador. Ricardo, obrigado pelo convite. Aqui estamos aqui falando sobre CIA, mas antes eu queria dar uma história de onde que sai essa história para mim, né? Porque no final do dia, eu sou o Paulo, que é filho do seu Paulo e da dona Dirce, que saíram daqui do interior de São Paulo, depois de ter vivido a vida inteira deles em fazendas, trabalhando nessas fazendas, para tentar a sorte lá no Rio de Janeiro. E uma coisa que eu aprendi com eles, e carrego isso comigo desde sempre, é essa coisa essa frase que eles sempre falaram assim: respeito é bom, eu gosto, né? E essa questão de você ter a capacidade de ouvir todo mundo, porque, de fato, você aprende com cada ser humano. Cada pessoa tem uma beleza, cada pessoa tem uma história única e interessante que certamente pode te ajudar na vida. E esse princípio que me norteia desde pequenininho, eu tive a sorte de encontrar uma empresa que conecta os valores dessa empresa com os meus valores. A CIA é uma empresa de 175 anos, de uma família, está na sua 6ª geração, e essa família tem um princípio básico, que é essa dimensão de respeito. E respeito, eu acho que tem a ver também muito com o nosso negócio, porque, no final do dia, a gente sempre fala, moda é uma forma de você se expressar para o mundo como indivíduo. Ninguém de manhã, ou de tarde, ou de noite, escolhe uma roupa ao acaso, né? Todo mundo, de algum jeito, você está tentando mandar uma mensagem, consciente ou inconscientemente, para aquela situação que você vai viver durante o dia. E a nossa proposta é poder ser uma plataforma para que as pessoas possam se expressar, para as pessoas poderem fazer suas escolhas todos os dias, do jeito que elas são, sem preconceito, de uma maneira democrática, de uma maneira inclusiva, como o Henrique falou. E esse propósito dessa companhia, ela vem de uma maneira muito natural há alguns anos, vocês devem se lembrar, há 25 anos atrás, ou um pouco mais, a CIA tinha um bailarino negro como garoto propaganda, num momento que a sociedade tinha muito menos informação e consciência do que tem agora. Então, esse movimento, que, na verdade, não tinha nada planejado, estruturado, nós queremos, era simplesmente um movimento de ousadia, de conexão da marca, que tinha essa cabeça sempre de inclusão. Moda pode ser para todo mundo, independente dos seus credos e preferências. E essa era a ideia desde o início. Então, hoje em dia, a gente vem fazendo, ao longo do tempo, um monte de coisa. A dimensão da comunicação é muito forte dentro da CIA, e é muito forte essa linguagem nossa de inclusão, diversas campanhas, em que as pessoas saem correndo pelo mato e que elas vão tirando as roupas e depois elas vão colocando outras roupas do jeito que elas querem, independente de nenhum tipo de rótulo ou preferência. Isso vem avançando de várias maneiras, mas o que eu acho que é mais bacana é o que acontece lá dentro, né? Porque, ao final, 75% dos nossos clientes são mulheres. E a proporção de pessoas dentro da nossa companhia é bem parecida, mais ou menos 70 e poucos % a gente tem do público feminino. E, dentro do nosso cargo de gerência, mais ou menos 60% das pessoas de cargo de gerência são também mulheres. Então, essa é uma jornada que, de alguma maneira, é mais natural para a gente, mas o que eu acho que muito bacana, assim, a gente tem um costume de ter uma conversa mensal com os nossos associados. Eu, pessoalmente, faço muita questão disso. E, numa dessas conversas, surgiu um questionamento do Gustavo, que está até aqui hoje, e que ele falava assim, como que a gente podia trazer o ambiente, como podia fazer esse ambiente mais inclusivo, mais diverso. A gente conversou, eu e Márcia, e a partir daí, Márcia é a nossa VP de RH, e a gente estava falando, cara, vamos criar um comitê. Então, isso aconteceu há 1 ano e meio atrás, a gente criou um comitê de diversidade, e o comitê tem 3 frentes de trabalho, uma frente que para discutir as questões ligadas a gênero, outra
as questões ligadas à raça e outro à causa LGBTQ+. Então, esses 3 comitês, eles funcionam com um formato de mais ou menos uns 60 voluntários, parecido com o que você falou, Henrique, mais ou menos uns 60 voluntários, eu acho que essa é a beleza da história, de ser, de fato, voluntários, e que eles se reúnem periodicamente, a cada 3 semanas, não só para gerar novas ideias e propostas, mas também acompanhar a implementação daquelas que foram geradas e aprovadas pelo board da companhia. Então, isso vai gerando um pipeline de ideias e de propostas e de ações que são genuínos e que têm como objetivo, de fato, garantir um ambiente mais diverso e mais inclusivo. E como o Cândido falou também, eu acho que, no final, assim, como é que é a conexão disso com o negócio? Porque, ao final, nossa proposta é de ser essa plataforma, de ser relevante como plataforma. E, para ser relevante, você precisa se conectar. Para ser relevante, você precisa entender. Para ser relevante, você precisa ouvir, você precisa dialogar. E quanto mais o nosso ambiente puder refletir isso, de fato, melhor vai ser para todos, para o negócio, para a sociedade, para os nossos clientes, para as pessoas que trabalham aqui dentro, né, que trabalham na nossa empresa. Então, é uma história, deveria ser essa mentalidade sempre muito ganha-ganha. Agora, essa jornada, que tem vários exemplos muito bem-sucedidos de evolução, como o Cândido falou também, eu acho que é uma história que está apenas começando, porque, no final do dia, a diversidade no limite é o que a gente chama, é o segmento de uma pessoa, né? Cada um é diferente. Então, se a gente quisesse fazer o comitê, seria o comitê de cada pessoa, de fato, para você realmente explorar e viver a diversidade no seu limite. Nós estamos muito longe disso. Eu acho que os desafios que trazem essas discussões trazem desafios de complexidade. Complexidade do entendimento das diferentes percepções humanas e dos indivíduos. E aceitar, ouvir sem preconceitos. Você falou do viés inconsciente. Ouvir sem preconceitos, entender, de fato, o que a pessoa está tentando te falar, ou de onde vem a história dela, isso é algo extremamente complexo e que gera, de fato, uma necessidade de uma abertura total como indivíduo. Estamos nessa jornada. Exemplos dessa jornada muito legais. Por exemplo, ano passado, a gente estava dentro de um contexto de conexão musical. A gente fez o lançamento de algumas músicas da Anitta, que foi o projeto Checkmate, e aí, logo em seguida, a gente fez uma parceria com a Pablo Vittar. A gente promoveu um show na Augusta, a gente fechou a Rua Augusta, a gente tinha imaginado que ia ser interessante. A gente tem uma loja lá na Augusta, a gente pegou o terraço, fez um esquema assim, de show ali, e ela fez esse show, e a Augusta teve uma comoção, muita gente parou a Augusta, parou a Paulista, então teve realmente um impacto enorme. E aí é que é o ponto do desafio, né? Quando a gente foi transmitindo ao vivo no Facebook, e os comentários eram absolutamente radicais, para um lado e para o outro. A grande maioria apoiando, que legal, ama C&A, que bacana, coraçõezinhos, coraçõezinhos, coraçõezinhos. E alguns outros, tipo, eu nunca mais vou nessa sua loja. Nunca mais eu vou participar da C&A. Isso é um absurdo. Então, lidar com esse tipo de mensagem e esse tipo de propósito também exige uma consciência de que nem todos estão preparados para essas discussões. Existe ainda uma dimensão extremamente conservadora em alguns lugares e algumas partes da sociedade, e conseguir ter essa capacidade de dissociar isso é muito importante, porque isso é uma jornada. A gente tem um tamanho que a gente pode influenciar nessa jornada, e a gente vai ter conscientemente uma ação cada vez mais forte nesse sentido. E relembrando, como meus pais sempre me ensinaram, respeito é bom, eu gosto. Eu acho que esse é, no final do dia, a essência de todos nós. Obrigado. Bom dia para todos.